E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ontem teve o super clássico, super derby entre Palmeiras e Corinthians. A partida acabou empatada em 2-2. O Corinthians, é claro, pelas circunstâncias do jogo, saiu comemorando muito o empate. Eu vou aqui trazer para vocês a reportagem dos canais ESPN, o que eles avaliaram nessa partida. Beleza? Fica ligado no vídeo. A gente conversou bastante, né, Bruno, na primeira hora sobre o clássico, enfim, os personagens, mas acho que tem alguns pontos pra gente passar. E essa do Gustavo Henrique é sensacional, né? Falando como o gol é grande. Bom, desse lado é difícil mesmo. Eu fiz uma pesquisa aqui, mas já eu falo sobre ela. Antes eu vou chamar o Vinícius Nicola. Pesquisa IBGE científica. do Bruno. O IBGE. Data PV, Tá. por favor, tá? E esse tem credibilidade, tá? Não tem margem de erro, não. Ô, Vinícius, tem muitas questões aí envolvendo o Palmeiras, principalmente essa questão. Eu não sei o que preocupa mais o Abel, a questão da eficiência ou de sofrer os gols que tem sofrido na reta final dos jogos. Bruno, ele falou sobre as duas situações na entrevista coletiva. Primeiro, reconhecendo que faltou eficiência. O Palmeiras criou muitas chances, mas não conseguiu matar o jogo, não conseguiu abrir um placar mais elástico, um 3-0, 4-0, por exemplo, que aí mataria o jogo. O Corinthians poderia até fazer outros gols. Enfim, é uma situação que ficou evidente nessa partida contra o Corinthians. E também sobre a defesa. Ele falou sobre isso, usou a expressão: estamos tomando uns gols esquisitos. Foi o que falou o técnico do Palmeiras. Mas os jogadores, claro, saíram bastante abatidos e trataram esse empate contra o rival como uma lição. Vamos ouvir então o Marcos Rocha falando sobre isso e também falando sobre a situação do Everton, que saiu bastante abatido do estádio da Arena Barueri, reconhecendo que falhou no lance do gol do empate contra o Corinthians. Vamos acompanhar. Serve de lição, de aprendizado, né? Pra gente ficar um pouco mais atento, principalmente na hora que a gente estiver dominando a partida, tentar construir mais oportunidades e fazer os gols que podem nos dar, né, a vitória no final da partida. Cara, o Piquerez é o cara que bate muito bem na bola, né? Ele bateu um pouco mais forte, tentando tirar bastante do Gustavo Henrique que estava no gol, mas por infelicidade não fez o gol. O outro lance, independente se foi falha ou não, aqui no Palmeiras a gente é uma família, ganha todo mundo, perde todo mundo, né? A gente não vai querer crucificar o Everton agora porque é um cara que nos ajudou em outras ocasiões, né? É muito importante pro elenco, pro grupo, e ele tem todo o respaldo nosso aqui. Vamos ver como o Everton vai reagir na sequência da temporada, o Palmeiras vai reagir depois desse empate. E aí tem mais uma preocupação do técnico Abel Ferreira, porque o Gustavo Gomes fraturou o dedo do pé esquerdo no lance que ele sofreu falta do Romero. No comecinho da partida ele tentou continuar no jogo, mas acabou substituído ainda no primeiro tempo. O Palmeiras vai fazer um tratamento conservador, isso quer dizer que ele não vai passar por cirurgia, mas vai ter o pé imobilizado até a cicatrização do osso. Não tem prazo para voltar ao time, mas uma contusão como essa, pelo menos um mês, o Palmeiras vai ficar sem o seu capitão, sem o zagueiro Gustavo Gomes. Bruno. Mais um desfalque importante, né? Traumático, como foi o do Bruno Rodrigues ou do próprio Dudu, né? Que tá fazendo falta ao Palmeiras também, Mário. E a grande referência do sistema defensivo do Palmeiras. A Lili tá aqui de volta também para falar pra gente como tá sendo esse dia seguinte do Corinthians, que também teve uma lesão muito preocupante, a do Yuri Alberto. A cena foi muito forte, né? Da saída dele de campo, Lili. Foi muito, Mari. Tá sendo um dia mais tranquilo por conta do resultado, mas essa questão de lesão preocupa muito, né? O Corinthians ainda não emitiu aí um boletim oficial com o resultado dos exames do Yuri Alberto, mas nas redes sociais ele já cantou a bola, né? Já falou que teve uma fratura na costela, o que pode tirar o Yuri Alberto de pelo menos 6 semanas aí de dentro dos gramados. Ele deve desfalcar o Corinthians nas próximas partidas. Agora que o Yuri Alberto voltou a marcar gols, voltou a ganhar confiança sob o comando do técnico Antônio Oliveira. E aí tem a questão do Pedro Raul também, né? Porque o Corinthians ainda não divulgou quando ele deve voltar, mas ele ainda aguardaria alguns dias para retornar aos gramados por conta da lesão no posterior da coxa direita. Agora, sem o Yuri Alberto e sem o Pedro Raul, Antônio Oliveira vai ter que tentar arrumar o ataque do Corinthians, de repente colocando o próprio Romero como homem de referência, com Pedro Henrique aberto de um lado, Wesley aberto do outro. Enfim, ele terá alguns
uns dias aí para pensar nisso, porque na quinta-feira já tem o Cianorte pela Copa do Brasil. Além dessa questão da lesão do Yuri Alberto, ainda preocupa a situação do Cássio, porque ele teve um trauma no quadril, vai passar por avaliação médica hoje aqui no CT Joaquim Grava e também no final do dia aí o Corinthians deve divulgar a situação do goleiro Cássio. Agora falando da partida, né, que arrancou tantas coisas boas e ruins em questão de lesões de jogadores, o Corinthians saiu muito satisfeito com esse empate pela forma que aconteceu, com alguns jogadores brilhando muito. Um deles, o Garro, que desde a primeira vez que entrou em campo, ele já ganhou o torcedor já percebeu que ele é um perfil de jogador que o Corinthians gosta e que em breve aí sairia esse primeiro gol, só não imaginava que seria um derby e um golaço de falta. Então vamos ouvir o que disse Rodrigo Garro após a partida e, claro, também o treinador português Antônio Oliveira. Sí, creo que el momento fue muy bonito por el esfuerzo que había hecho el equipo, porque minutos antes Yuri había sufrido un golpe que nos había preocupado, no podía moverse y tenía lágrimas en los ojos. Entonces creo que es bonito para todo el equipo un partido tan difícil, terminar de la manera que terminó en una cancha tan difícil. Creo que Corinthians, como dije recién, hoy dio un mensaje de que está vivo, de que vamos a pelear. Olha, deu-me para entender aquilo que eu já sabia quando aceitei estar nesta cadeira, de que tenho um grupo com caráter, um grupo personalizado e só um grupo de grande qualidade é que consegue, dentro das circunstâncias que o jogo teve e que nos deu, consegue chegar ao empate depois de estar a perder por 2-0. E o Yuri tem essa lesão exatamente nesse momento positivo dele, né? Nos últimos 5 jogos, ele tem 4 gols em 4 grandes chances, o aproveitamento de 100%, 10 finalizações, pelo menos 50% ele acerta no alvo. Marcou nos 3 últimos jogos consecutivos e ainda um gol ontem importantíssimo antes de ter se lesionado, né? Como que é o futebol, né, Mário Marcos? É engraçado porque a gente estava imaginando o Yuri com o Pedro Raul sai, o Yuri volta a ser o jogador a jogar de costas, só que ele não tem sido isso, né? Ele tem, aí tem mérito do Antônio Oliveira de aproveitar a principal característica do Yuri Alberto, que é ser um jogador com campo aberto para correr, né? Espaço para correr, para se movimentar, e tem sido muito bom finalizador. Mas eu preciso destacar a mansidão do Antônio Oliveira, né? Porque o jogo era um jogo era um terror para ele. E ele não teria culpa nenhuma. Ainda perde o Maicon, que era um jogador que estava dando força e que estava até fazendo gols, né? Participando de gols importantes, ou dando assistência, ou participando de gol, ou fazendo gol. E aí ele perde, coloca o Vera, dá uma baixada em posicionamento no Ranieri. O Vera não entrega de um lado, o Garro não entrega defensivamente e ele não vê a bola, mas o prejuízo acabou sendo um prejuízo pequeno. E aí ele tem mansidão depois na entrevista coletiva e mexe com os jogadores no dia do caos, que se torna o dia da euforia para ele, né? Eu acho que ele tem mexido muito positivamente, a gente vai falar aqui de efeito psicológico, né, de anímico. Acho que ele tem mexido muito positivamente com os jogadores do Corinthians. E aí, analisando friamente, o que esse Corinthians ele mostra, Mari Pereira, que assim, um empate desse como foi é capaz de virar uma chave na temporada, como a gente já viu virar chave em temporadas do Corinthians, aconteceu num derby de 17, aquele gol do jogo, a coisa muda, né? E o Corinthians até termina o ano simplesmente apenas campeão brasileiro. Ou não, o que a gente viu nos 87 minutos iniciais da partida mostram que é um time que ainda vai ter muita coisa que precisa ser corrigida. Tem esse poder de virar ou não? Eu acho que ele tem o poder de dar uma força e de dar um gás e um ânimo muito maiores, com certeza, sim. O Corinthians ele ainda tem problemas, ele ainda tem jogadores para encorpar no elenco, né? Que ontem colocou o Matheus França, colocou o Pedro Henrique, ainda tem algumas questões de ajustes ali, mas é inegável que ele já apresenta uma melhora, né? Assim, ele vem numa sequência de resultados positivos, ele vem
numa sequência de desafios, porque a partida de ontem foi um desafio completamente diferente do que foi contra a Portuguesa, do que foi uma vida mais fácil no segundo tempo contra o Botafogo. Então, acho que ele vai passando por alguns testes que, se ele souber aproveitar, ele realmente vai incorporar para o elenco. E parece que pode aproveitar, muito por conta do treinador que chegou. Primeiro que, assim, um cara muito educado, é muito legal a gente falar isso nas coletivas, agradece a todas as perguntas, agradece aos jornalistas, explica. Claro, né, que a gente ainda não viu no Corinthians ele sendo testado no limite da paciência, é bem verdade, mas a maneira como ele já fala, a maneira como ele trata os jogadores, a maneira como os jogadores também já têm esse entendimento. Se você vê, por exemplo, o Rodrigo Garro, a cada partida ganhando um pouquinho mais de responsabilidade num setor em que o Corinthians busca há muito tempo esse cara. Então, tira um pouquinho o peso do Rojas, que pode fazer ele também crescer na partida. Eu acho que chega o Pedro Raul, que também pode fazer o Yuri Alberto crescer. Então, acho que agora é um puxando o outro para cima e não para baixo da maneira como estava. E a gente não tem discutido isso, né? A discussão fica muito mais nos lances ali, mas essa de Corinthians estar vivo ou não, o empate, assim, esportivamente, ele é péssimo para o Palmeiras, claro, diante da situação do jogo. Primeiro, porque o Palmeiras ele assumiria a liderança geral do campeonato. E segundo, que ele mantém o Corinthians vivo na competição. Porque se o Corinthians permanecesse com 9 pontos, ele estaria a 6 do Red Bull Bragantino. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Curtiram? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com mais novidades do Mercadão da Bola para vocês.